Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível, ou quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque, felizmente, a gente não tem manual. O assunto desse nosso episódio tem a ver com saúde, com qualidade de vida, tem a ver com esperança e tem a ver também com um novo olhar. A gente vai falar sobre tudo isso, mas também vai falar sobre violência doméstica, violência contra a mulher. Vamos conversar com a dermatologista a doutora Carla Góes, que montou uma ONG, um instituto, um amparo, uma plataforma de apoio para mulheres vítimas da violência doméstica. E elas estão em todos os lugares da nossa sociedade. Não tem classe social, não tem idade, não tem regionalismo. É impressionante os números que falam sobre esse absurdo da nossa sociedade. Vamos falar mais sobre isso, doutora Carla Góes. Seja bem-vinda. Fernanda, eu quero te agradecer imensamente pela oportunidade. É um tema que nós sabemos, né, que apesar de muito atual, não é dos mais agradáveis, mas é muito importante, sim, e que chegue a todos os lugares, todos os lares, como você bem disse, está ao nosso redor, né? Exatamente. É um tema que não tem como sairmos dele. Agora, a senhora é uma dermatologista. O nosso podcast, ele fala sobre saúde, qualidade de vida, e a gente vai falar sobre isso. Vamos explicar o seu trabalho. Você atende mulheres vítimas da violência doméstica e propõe um novo olhar para elas, literalmente, porque elas, invariavelmente, são muito machucadas, doutora. A senhora tem experiências diversas, mas todas elas com esse ponto em comum do rosto machucado? Fernando, tudo começou exatamente pela visão da beleza, da estética, da autoestima, porque a autoestima ela está ligada a tudo, né? Você não consegue nenhum relacionamento de amizade, por exemplo, nenhum tipo de relacionamento profissional, seja lá qual for, se você não tiver uma autoestima boa, você não consegue proliferar coisas boas, emanar coisas boas. E o que acontece? A violência, ela sempre esteve aí. É que agora ela aflorou, né? É como se ela estivesse aí boiando e está todo mundo vendo. E começou tudo quando você encontrava aquelas mulheres que, de repente, estavam em um relacionamento abusivo, em um relacionamento de violência doméstica, e você não conseguia identificar, porque não chegava a ter as lesões faciais. Mas tinham as violências psicológicas, que elas, talvez, eu me arrisco a dizer, que elas são tão graves quanto as físicas. E aí começou no meu trabalho, como aqui chegam mulheres extremamente lindas ou extremamente felizes, como também extremamente com autoestima bem abalada. Então comecei com esse trabalho há muitos anos e vendo que todas passavam por uma questão de autoestima bem baixa. O que nós observamos? Que quando essa mulher que é vítima das agressões, das lesões faciais, elas, quando tem uma condição ok, elas vão, se cuidam, dão uma volta por cima, às vezes com mais facilidade. Mas nós estamos falando daquela mulher que não tem uma condição de um psicólogo, de um médico, de uma retratação, de uma reconstrução. E eu via em todas as redes essa falha, que era exatamente essa mulher poder voltar à sua vida social, voltar a ter seu trabalho. E quando esse agressor, ele quer realmente destruir aquela mulher, quando ele quer deixar a marca dele, ele vai no rosto, né? Então ele agride, ele deixa hematomas, ele causa lesões na região nasal, perda de dentárias e assim por consequência. Vendo isso, nós começamos todo um trabalho de reconstrução facial. Mas o Novo Olhar é muito mais que isso, né? Porque ele faz toda a parte psicológica, ele faz toda a parte psiquiátrica e também, hoje em dia, a parte de capacitação. Agora, doutora, a gente sabe, né, que o tratamento dermatológico, de uma forma geral, é muito sofisticado e também, consequentemente, muito caro.
Estamos falando de uma área muito sensível, a área do rosto, que é a especialidade da senhora. De uma forma geral, acaba sendo muito caro o atendimento a essas vítimas? E foi exatamente isso que eu via. Então, às vezes, ela era resgatada no sentido psicológico, até mesmo com retratação na justiça, mas ela não conseguia se olhar em frente ao espelho e se sentir fortalecida. Então, ela tinha aquela cicatriz, ela tinha marcas que ela não conseguia lidar com isso. Então, o Novo Olhar, a especialidade dele hoje é totalmente médica, mas visando a parte de autoestima. Então, quando essa mulher chega, que ela procura a gente, às vezes ela não tem um caso tão grave, se bem que você teve a oportunidade de conhecer algumas. Os casos que chegam ao Novo Olhar, eles são casos bem graves, casos assim, de mulheres que tiveram 20 facadas faciais, mulheres que tiveram um órgão arrancado, como, por exemplo, uma orelha, um nariz, e coisas que a gente nem imagina, né? Coisas fora da nossa realidade. Então, nós fizemos hoje uma grande parceria com uma empresa médica que fazemos toda a parte de reconstrução. A reconstrução começa aqui na minha clínica, é um trabalho hoje totalmente voluntário, sem fins lucrativos nenhum, é totalmente gratuito, é muito importante falarmos sobre isso, né? Então, aqui dentro da clínica, eu faço toda essa parte, até chegar num ponto que ela precisa de uma cirurgia. Por exemplo, existem mulheres que tiveram que reconstruir um nariz, então é dentro de um hospital, com a equipe de cirurgia. Houveram mulheres que precisaram de próteses a nível orbicular, para o olho ficar no lugar, então com titânio. Então, tudo isso veio de uma grande parceria com a instituição e nós fazemos esse trabalho hoje em dia. E aí vemos que mesmo com tudo isso, as marcas da violência ainda continuam. Então, temos também uma grande parceria que foi feita esse ano com o Hospital das Clínicas, então nós temos um serviço de psiquiatria, temos voluntárias na parte de psicologia. Aqui dentro da clínica, eu faço questão de atender a elas todas, presencialmente, eu mesma faço esse tratamento, porque não é só uma reconstrução, é também o amor, é o carinho, é a doação, e isso faz uma grande diferença na vida dessas mulheres. E é muito importante a gente falar que não tem classe social. É claro que para as mulheres com mais dificuldade, essa situação fica complicada do ponto de vista até da falta de perspectiva que ela tem, até mesmo, às vezes, de uma separação. Até mesmo dela ter distanciamento do companheiro agressor. Isso é muito difícil. Isso é terrível, né, para a gente falar e imaginar, mas quando a gente vai para a parte social mais alta, a gente também se espanta com esses mesmos casos, com essa mesma falta de entendimento da nossa posição. Eu aqui como homem falando isso, como é que a gente não entende essa convivência, né? Como é tão difícil para tanta gente entender isso, né? Eu até fico muito, assim, feliz de você, Fernando, como você mesmo falou, você sendo uma pessoa do sexo masculino, né? Você vê tantas pessoas do sexo masculino com essa atitude comportamental, né, que vem lá do patriarcado, de muitos anos atrás, dessa violência institucional também que existe. Então, assim, nós não conseguimos imaginar. Só que eu queria dizer uma coisa muito importante, está mais próximo do que nós imaginamos. E eu quero me atrever... A violência está mais próxima? Exatamente, que a violência, ela está, inclusive, nos lares mais bem abastecidos que você possa imaginar. Só que ela é muito velada, né? Então, ela começa com a psicológica, mas ela está na física também, e muitas vezes ela é totalmente encoberta, né? Me atrevo a dizer que hoje, com a pandemia, através das redes sociais, que é onde a procura é maior, que é realmente pelo direct, hoje em dia
as classes sociais mais elevadas, elas têm uma forma de levar, de comunicar essa violência de uma forma mais discreta, talvez, assim dizendo, né? Mas ela tem sido revelada. E o que eu posso afirmar, e não só através do Instituto Novo Olhar, mas também de outros órgãos que nós temos, parceria e convívio, que a classe elevada tem sofrido absurdamente também com a violência doméstica, psicológica, com certeza essa, e física também. E independente da idade, independente do padrão, da profissão, da cor. Agora, como é que a gente pode auxiliar pessoas que estão nos escutando aqui agora com a indicação de apoio que o Instituto Novo Olhar pode dar? Como é que as pessoas chegam até a senhora, doutora Carla Góes? Hoje em dia, realmente, o principal meio é o Instagram, né? As redes sociais. Aqui, você está me dando essa grande oportunidade, eu quero deixar aqui muito aberto. Existe no Instagram e também no site um link, que é um link de uma cartilha chamada Basta de Violência. Essa cartilha você pode baixar gratuitamente, tudo do Novo Olhar é gratuito, tá? Você baixa essa cartilha gratuitamente, tem lá, digital, você pode ler, coloca no seu smartphone, você tem acesso, manda para uma amiga que de repente você supõe que ela pode estar passando por isso, porque naquela cartilha ela tem acesso a entender até que ela já está sendo vítima e ela não sabe. E também nós fizemos agora, recente, teve aqui o lançamento, essa cartilha para os surdos e para os cegos. Então, tem lá em Libras e também com áudio. É uma forma interessante, porque muitas vezes a mulher, é comum, a mulher ela já está sofrendo violência psicológica, patrimonial. Existem, assim, inclusive lá descritos tipos de violência, e ela se identifica, ela diz, gente, eu já estou sofrendo violência, eu já estou em um relacionamento abusivo. Então é importante, como o título da cartilha fala, basta de violência. É importante você já dar esse basta, porque no início, quem sabe você ainda pode resgatar, adquirir sua autoestima e sair de um relacionamento assim. Mas, às vezes, a pessoa, quando vai perceber, ela já foi vítima de uma forma violenta e fisicamente falando também, quando não chega no feminicídio. Que é a situação que a gente tenta evitar com esses movimentos. É muito importante também falar dos programas que tentam reeducar esse homem agressor. Existe uma saída de entendimento para essa mudança de pensamento, né, de mindset do homem agressor. Organizações, movimentos como as justiceiras, né, que são promotoras que trabalham com essas questões, acreditam que o homem pode ser educado, né, doutora? As justiceiras é um sistema que você pode fazer ali sua denúncia, né? Mas existe um programa que é muito interessante, que é Homem Sim, Consciente Também. Existe um Instagram e você pode fazer uma denúncia, até, por exemplo, se seu pai está sendo violento com sua mãe. Você vai lá, tem um e-mail, você faz um e-mail tranquilamente, esse homem nunca vai saber quem foi que fez esse comunicado, ele é chamado, convidado a comparecer a palestras, a ter orientação, porque aí, muitas vezes, você vai ver que atrás daquele homem que é violento, que ele também foi violentado, que ele também sofreu violência doméstica, talvez pelos seus pais, pela sua mãe, porque a violência doméstica, nós estamos falando da feminina, mas a violência doméstica, ela atinge homens, atinge mulheres, atinge senhoras. Então, assim, é muito importante. E aí você pode resgatar, sim, esse homem para a sociedade. E quando acontece esse encontro, Fernando, que bom que você falou sobre isso, você vê que esses homens, eles ficam, assim, muito tristes de estarem replicando essa violência. Talvez, quase que com certeza, eles saíram de lares violentos também. E eles não têm nem ideia que eles estão cometendo esse ato de violência.
Hoje, dentro do Hospital das Clínicas, nós atendemos também os homens que são violentos. É muito importante também darmos essa oportunidade para que eles tenham uma forma, né, de resgatar isso na vida deles. Não só as mulheres, porque nós precisamos, hoje como mulher, eu falo para você que nós temos obrigação de gerarmos indivíduos capacitados para respeitar as mulheres, para conviver com as mulheres. Nós que somos mães, nós que somos tias, né, que somos irmãs também, nós temos a obrigação de capacitar esses homens. Daqueles que já estão em uma situação de violência, quando eles caem nessa realidade, eles se sentem muito tristes. E muitas vezes você tem uma capacidade de resgate, sim. Sim. A depender do nível de violência que ele já tenha cometido. Esse choque de entendimento masculino que o homem, ele é também uma vítima da própria violência. O homem mata, mas é também o que mais morre, né? Existe uma estupidez nessa violência masculina que faz com que o próprio homem seja a principal vítima disso tudo, né? E acho que fazer isso, discutir essa questão, falar sobre masculinidade saudável, falar contra e sobre a violência doméstica, é uma forma da gente ir semeando essas ideias, né, doutora? Vamos jogando aí as sementes, vamos... Eu não concordo que ele seja a principal vítima. Eu concordo que ele... Não, doutora, é vítima porque ele morre. Ele morre. Exatamente. Ele termina disseminando essa violência e aí a colheita dele é muito ruim, né? Porque hoje nós vimos que o índice de feminicídio aumentou cerca de, na pandemia, mais de 50% sem ser cadastrado, né? Porque muitas vezes não é colocado que foi realmente feminicídio, a mulher morreu. Tem esse entendimento. E uma boa forma aí que você falou de educar esse homem, de informar esse homem, é começar a controlar aqueles amigos, né? Aquelas piadas de mau gosto, aqueles comentários sobre mulher. Então é importante também, eu criei meus filhos assim, muito enraizado. Então, às vezes, hoje, nós vemos que existem mulheres extremamente machistas, mais do que muitos homens. Então, às vezes, quando o meu filho, que hoje tem 21 anos, ele ouve uma frase machista de uma mulher, ele é o primeiro a rebater. Então, eu acho isso muito legal. A gente tem a obrigação de deixar o mundo melhor, exatamente, de orientar esses meninos. E o mais importante é saber que essa mudança, ela não é opcional, ela é necessária e ela é maior do que tudo e do que todos. Essa sim é a mudança necessária. Doutora Carla Góes, muito obrigado pela sua generosidade, sua disposição, sua delicadeza aqui conosco. Uma boa sorte para o Instituto Novo Olhar. Felicidades na jornada. Tudo de bom. Valeu. Eu que te agradeço pela sua presença, por esse espaço aqui e que você seja essa voz aí, chegando a diversos lugares, a vários homens e mudando destinos de vidas e resgatando vidas também. Muito obrigada. Vamos juntos. Valeu, doutora. Boa sorte na jornada. Valeu. Gratidão. Vamos juntos. Tchau, tchau. Obrigada. Valeu, pessoal. Até a próxima.